Os 5 pecados que Deus não perdoa. Quando falamos sobre pecado, geralmente pensamos em coisas muito ruins, como traição, matar alguém e falar mal do Espírito Santo. Mas sabia que existem outros pecados que Deus não gosta, mas a gente não dá tanta importância? São coisas que ficaram meio normais no nosso dia a dia e a gente nem percebe como são sérias. Só porque a gente faz essas coisas todos os dias, não quer dizer que Deus não fique chateado. Vamos entender melhor esses erros que podem estar nos incomodando sem a gente perceber. Olha o que a Bíblia nos ensina. Quem pratica o pecado pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o começo. Agora, é importante entender que o Filho de Deus veio para acabar com as coisas ruins que o diabo faz. Todo pecado é prejudicial, afastando-nos de Deus e nos levando à morte espiritual. Por isso, é crucial reconhecer e se arrepender de cada erro que cometemos. No vídeo de hoje, vou te mostrar 5 pecados que são bastante comuns em nossas vidas e que desagradam muito ao Senhor. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal para receber os próximos vídeos que eu compartilhar. Primeiro pecado: faltar com a verdade. O rei Salomão nos ensinou em um dos seus ditados: Deus não gosta de quem mente, mas se alegra com quem sempre fala a verdade. Às vezes pensamos que uma pequena mentira aqui e ali não faz mal. Talvez contemos uma mentirinha no trabalho, escondamos algo do nosso cônjuge ou enganemos um amigo. Mas será que isso não tem consequências maiores? Vamos entender, porque até as pequenas mentiras podem desagradar a Deus. No entanto, a mentira é algo muito grave. Além de arruinar amizades e causar injustiças, ela pode até levar à morte, como aconteceu com Ananias e Safira. A Bíblia nos conta sobre esse casal que estava envolvido na sustentação da igreja, logo após a ressurreição de Cristo e sua ascensão ao céu. Certa vez, eles venderam uma propriedade com a intenção de doar o dinheiro para ajudar no ministério. Entretanto, resolveram guardar uma parte do dinheiro para eles, escondendo isso de Pedro. O Senhor então mostrou a Pedro a mentira, e o preço que pagaram foi muito alto. Veja o que aconteceu. Pedro perguntou a Ananias: por que você deixou que Satanás enchesse seu coração, levando-o a mentir ao Espírito Santo e a ficar com parte do dinheiro da venda da propriedade? Essa propriedade não era sua. Depois de vendida, o dinheiro não estava sob o seu controle? Por que você pensou em fazer isso? Não foi uma mentira para as pessoas, mas para Deus. Ao ouvir isso, Ananias caiu e morreu. Um grande medo tomou conta de todos que ouviram o que aconteceu. Se seguirmos a leitura do capítulo, veremos que Safira continuou mentindo. Os versículos 9 e 10 nos mostram como essa história de mentiras terminou. Pedro perguntou: por que vocês combinaram mentir ao Espírito do Senhor? Vejam, os que sepultaram seu marido estão à porta, e eles vão levá-la também. Naquele mesmo momento, ela caiu aos pés dele e morreu. Note que Ananias e Safira não perderam a vida apenas por ficarem com parte do dinheiro da venda daquele terreno. O desfecho dessa história nos traz lições importantes sobre a seriedade de mentir diante de Deus. Na verdade, eles podiam ter reservado uma parte do dinheiro, afinal, o imóvel era deles. O que desagradou a Deus foi o fato de terem mentido para o apóstolo Pedro, dizendo que tinham entregado todo o dinheiro do negócio. Viu como uma simples mentira pode ser séria? Percebe o quanto ela pode ser perigosa? Então deixe esse pecado agora mesmo, porque Deus não gosta de mentira. Escolha seguir a Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Segundo pecado: ser egoísta. Em uma de suas cartas, o apóstolo João explicou: assim sabemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tem coisas materiais e, ao ver o seu irmão precisando, não sentir compaixão, como é possível que o amor de Deus permaneça nele? Queridos amigos, não amemos só com palavras ou com a boca.
mas mostremos isso com ações e sinceridade. No meio da correria da vida, é fácil cair no pecado do egoísmo. Ficamos tão preocupados com as nossas coisas e problemas que esquecemos daqueles que estão precisando, que precisam de ajuda para se levantar. Muitas vezes pensamos, a pessoa ali, sofrendo do outro lado da rua, não é problema meu. Alguém vai aparecer e vai ajudar. Mas essa atitude desagrada muito a Deus. Dizer que é cristão não adianta se não colocarmos os ensinamentos de Cristo em prática. Do contrário, nos tornaremos apenas religiosos, como os personagens da parábola do bom samaritano. Em Lucas 10, Jesus conta sobre o homem que viajava entre Jerusalém e Jericó. No seu caminho, ele foi atacado por bandidos e ficou muito machucado. Depois disso, um sacerdote, um levita e um samaritano apareceram. Os dois primeiros eram religiosos e sabiam muito sobre as palavras de Deus. Já o terceiro era considerado menos importante e não gostado pelos judeus, porque fazia parte de um grupo que era inimigo deles. O incrível nessa história é que, enquanto os homens que se consideravam bons ignoraram o pobre rapaz, o samaritano, que era tido como ímpio, fez tudo o que podia para ajudá-lo. Nesta parábola, Jesus critica o egoísmo que pode existir no coração dos crentes. Mesmo conhecendo o mandamento de Deus de amar o próximo, o sacerdote e o levita tinham a responsabilidade de ajudar o pobre homem. No entanto, como não havia observado, os dois ignoraram a situação, seguiram seu próprio caminho e deixaram o rapaz sofrendo. Essa atitude dos religiosos mostrou que eles não tinham um relacionamento verdadeiro nem com Deus e nem com o próximo. Eles eram falsos e hipócritas. Não podemos resolver todos os problemas do mundo, mas o mínimo que podemos fazer como cristãos é ter compaixão pela dor um dos outros. O egoísmo é pecado, mostrando que falta o amor de Deus em nossos corações. Terceiro pecado: ter inveja. Esse é mais um pecado comum que devemos evitar em nossas vidas. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Se vivermos pelo Espírito Santo, então andemos de acordo com o Espírito. Não sejamos orgulhosos, provocando uns aos outros e sentindo inveja uns dos outros. A inveja é um pecado sério que pode nos prejudicar bastante. Ter inveja é querer ter o que a outra pessoa tem. Quem sente inveja não consegue se alegrar quando alguém é abençoado e até mesmo pode chegar a odiar o seu irmão, só porque ele tem algo desejado. Isso foi exatamente o que aconteceu com Saul, que viu sua vida e reinado desmoronarem quando começou a invejar Davi. O profeta Samuel contou assim: quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi vencer o gigante filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam com alegria, dançavam ao som de tambores, músicas animadas e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? A partir desse momento, Saul começou a sentir inveja de Davi. Nessa história, vemos que a inveja de Saul pela popularidade de Davi o deixou espiritualmente cego. As pessoas estavam celebrando a vitória do exército de Israel e honrando o rei. Mas Saul só conseguia ver o reconhecimento dado a Davi, que naquele momento era apenas um soldado. Note que se a canção tivesse mencionado apenas que Saul tinha matado milhares, eles provavelmente teriam ficado contente, pois era uma conquista significativa. No entanto, diante das dezenas de milhares de Davi, o rei decidiu apenas focar na grande diferença entre os dois. Dessa forma, aos olhos de Saul, seu sucesso nas batalhas foi diminuindo, como se o homem que matou 1000 em combate tivesse feito algo insignificante. O invejoso enfrenta um grande problema. Ele não se contenta em ser bom no que faz. Ele quer ser o melhor e o maior. Se continuarmos lendo o livro de 1 Samuel, veremos que, depois desse episódio, Saul se afastou de Deus, começou a perseguir Davi e agiu de acordo com as suas emoções. O resultado disso foi a destruição de sua vida e reinado. Não deixe a inveja fechar os seus olhos e afastá-lo da presença do Senhor.
prefira viver e seguir o Espírito de Deus, pois somente Ele pode mantê-lo longe do pecado. Em vez de invejar, escolha amar as pessoas e se alegrar com suas conquistas. Quarto pecado: ser rebelde. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus por coisas pequenas, não é verdade? Se uma oração não é respondida ou um sonho é frustrado, muitas vezes nos revoltamos, começamos a murchar e a duvidar do poder e da bondade do Senhor. Mas é importante saber que esse é um pecado sério. O profeta Samuel comparou a rebeldia à feitiçaria, dizendo: ser rebelde é como praticar feitiçaria, e agir com arrogância é como praticar idolatria. Deus detesta a rebeldia, tanto que a Bíblia conta sobre um momento em que ele enviou um grande castigo para os hebreus, que estavam no deserto a caminho de Canaã. No livro de Números 16, vemos que Corá, Datã, Abirão e outras 250 pessoas decidiram não mais obedecer a Moisés. Deus não ficou nada satisfeito com essa atitude, pois a revolta contra Moisés significava revolta contra o próprio Senhor, já que ele o escolhera. Então Moisés orou e depois disse a Corá: pela manhã o Senhor mostrará quem é dele e fará se aproximar dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores devem fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso diante do Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem especial. No dia seguinte, Corá e os outros 250 homens encontraram Moisés no tabernáculo e começaram a queimar incenso, algo que apenas os sacerdotes podiam fazer. Deus então ordenou que o povo se afastasse de Corá e seus amigos. De repente, o Senhor abriu um enorme buraco no chão e engoliu aqueles rebeldes. Com que frequência queremos fazer as coisas do nosso jeito, desobedecendo a Deus? Acreditamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos dos caminhos do Senhor. Mas a rebeldia é uma armadilha mortal, trazendo apenas problemas. Portanto, procure fazer a vontade de Deus e estará seguro. Quinto pecado: ter um coração que traça planos perversos. O perverso é alguém que encontra prazer em prejudicar os outros. Neste trecho, Deus diz que odeia aqueles que carecem de caráter, que não hesitam em prejudicar alguém para alcançar os seus objetivos. O versículo menciona que o perverso anda de um lado para o outro, alertando-nos a ter cuidado para não nos envolvermos em seus planos maliciosos. Esses foram 5 pecados que não agradam a Deus. E eu sei que existem muitos outros, mas quis destacar esses. Se você tem praticado algum deles, abandone esses caminhos imediatamente. O Senhor te ama muito e deseja que você viva em comunhão com Ele. Portanto, peça perdão por suas falhas e creia que somente Deus pode transformar a sua vida.